que nos últimos dias ganhou força no Congresso propostas para alterar as regras que hoje regem o funcionamento do STF. O movimento se intensificou após setores do Senado e da Câmara terem ficado insatisfeitos com recentes decisões do tribunal. Entre os atos do STF que geraram descontentamento no Congresso estão o marco temporal, porte de maconha, olha lá mais uma vez, e aborto. Dentro do Congresso há queixas de que os ministros do Supremo estão legislando o que seria atribuição dos parlamentares. Por outro lado, setores da sociedade entendem que o Congresso tem se omitido ao não definir regras claras sobre temas importantes como o aborto e o porte de drogas. Eu vou falar imediatamente, vou trazer o Koba para a questão, porque o Koba analisou bastante. A gente, aliás, todos, na verdade, analisamos o STF sobre esse papel que ele está tendo, né? Nós estamos num momento de muita crítica contra o STF porque as decisões são polêmicas, né, Bruno? Recentemente decidindo questões sensíveis à sociedade, como drogas e aborto, por exemplo, aqueles mais conservadores. A questão do marco temporal que impacta boa parte do território nacional, que pode impactar o agronegócio, as pessoas que vivem do agronegócio, a própria economia brasileira, a segurança jurídica, tantas coisas que a sociedade entende como casos importantes e que deveria estar no âmbito do Congresso. Agora nós temos visto uma reação do Congresso que visa também limitar alguns poderes do Judiciário, como, por exemplo, o pedido de vista, que tira casos de julgamento por tempo indeterminado, e as decisões monocráticas. O Congresso está querendo tirar poder do indivíduo ministro e dar mais poder para a corte, ou seja, para as decisões colegiadas. Agora se chegou numa proposta um pouco mais inteligente, vamos dizer, do ponto de vista legislativo, porque aquela ideia inicial de simplesmente o legislativo sustar decisões do STF era uma proposta natimorta, não ia durar um dia no nosso ordenamento. Mano, a gente trouxe isso ao vivo, porque saiu imediatamente e todo mundo está repercutiu ao longo do dia, está repercutindo ainda hoje aí essas propostas aí para alterar regras do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, evidentemente, sempre no olho do furacão nos últimos tempos, e um dos grandes motivos é isso que o Koba acabou de falar, né? Por tratar de temas tão sensíveis à sociedade. Exato. E eu acho que é importante haver um debate sério sobre reformas institucionais que aperfeiçoem o trabalho do Supremo e que, inclusive, preservem os ministros, né? O fato de um ministro na canetada sozinho tomar decisões que impactam o país inteiro, que muitas vezes entram em prerrogativas de outro poder, é também uma exposição do próprio ministro, né? Então, a colegialidade, ou seja, os ministros tomarem decisões em conjunto, na minha visão, é algo que fortalece o Supremo, fortalece a segurança jurídica e fortalece também, protege a reputação individual de cada um dos ministros, porque você passa a ter uma decisão muito mais institucional do que pessoal, né, do que personalista. Não é a figura de um ministro individualmente que está tomando aquela decisão, é o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que reformas nesse sentido, que ampliem a colegialidade, né, que diminuam decisões monocráticas, são bem-vindas. Agora, um ponto também que a gente precisa pensar, na minha visão, é como reduzir o número de demandas do Supremo Tribunal Federal, porque nós temos uma Suprema Corte que, diferente de outros países, acaba precisando julgar casos muito amplos, para além de questões estritamente constitucionais. E isso faz com que haja uma sobrecarga do Supremo e que também aumente a exposição política da Suprema Corte. Então, acho que seria importante, como reforma institucional, o Congresso Nacional pensar esse tipo de situação. Como fazer com que causas que não são constitucionais não precisem chegar até o Supremo Tribunal Federal. Bom, deixa